falarmos de ação, falarmos de ação em Deus, num Deus todo-poderoso que revigora as nossas forças, que nos dá ânimo, que nos dá unção, que faz o extraordinário, mas também que nos transforma a cada dia nas coisas pequenas, nas coisas que precisamos. E é sobre isso que vamos falar hoje. Eu quero te deixar uma frase para começar que diz assim: o Deus que faz o extraordinário é o mesmo que se move no ordinário e no corriqueiro. Essa frase falou muito ao meu coração, porque quando pensamos em Deus, pensamos nas coisas impossíveis, pensamos no extraordinário, no sobrenatural, mas esquecemos muitas vezes que Deus é um Deus do todo dia, de todos os momentos, principalmente dos pequenos momentos. Em cada dia o Senhor está conosco nas pequenas coisas, nas pequenas realizações, nos pequenos começos, e é isso que eu quero ministrar o seu coração através do Espírito Santo de Deus. Enxergarmos Deus nas pequenas coisas, enxergarmos Deus quando Ele está trabalhando conosco, quando Ele está nos forjando, nos tornando mulheres melhores do que ontem, nos tornando mulheres habilidosas, mulheres piedosas, mulheres transformadas, mulheres que fazem a diferença. E Deus faz isso não simplesmente em situações extraordinárias no sobrenatural, mas Ele faz isso no dia a dia, em todo o tempo, nos pequenos começos, nas pequenas atividades. É assim que Deus trabalha conosco. O tema da mensagem de hoje é pequenas coisas. Nós vamos aprender que agindo e valorizando as pequenas coisas, nós chegaremos nas grandes coisas. Quando somos fiéis no pouco, Deus nos coloca no muito. Quando estamos valorizando aqueles pequenos começos, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, quando estamos valorizando a unção que o Senhor colocou para nós, em nossas mãos, naquele tempo, para chegar a grandes realizações, o Senhor nos leva num tempo novo, no extraordinário, e nos mostra quão somos importantes e quão é importante aqueles momentos em que nos dedicamos e nos importamos com as pequenas coisas. Então abra comigo no texto de Atos, capítulo 9. Eu quero falar sobre a vida de uma mulher e ministrar o seu coração. Diz aqui a partir do versículo 36 de Atos, capítulo 9, que diz assim: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Até aqui por enquanto. O Senhor é tremendo na sua palavra, nas suas ações, nas suas realizações, e nos deixa nesse momento ensinos preciosos sobre esta mulher e sobre esta história e essa situação. Uma das coisas que nós podemos observar é que Deus é um Deus tanto do extraordinário quanto das pequenas coisas e do ordinário e do corriqueiro. Deus é um Deus que pode fazer grandes coisas, como Ele também pode agir nas pequenas coisas, levando essas coisas a nos transformar em homens e mulheres melhores, em ministros melhores, trazendo uma experiência melhor às nossas vidas, nos fazendo amadurecer a cada dia. Então, uma das coisas que nós podemos observar é que Deus não está distante de nós, Deus está perto, Deus está trabalhando conosco, Deus hoje está trabalhando no seu coração. Talvez hoje você esteja como esta mulher,
simplesmente agindo nas pequenas coisas, cuidando de pequenas pessoas, pequenas realizações, mas muitas vezes não sendo vista por grandes pessoas numa multidão. Porém, essas realizações fizeram de Dorcas, de Tabita, uma mulher que recebeu o extraordinário. Outra coisa que nós podemos observar é que Tabita, para receber o extraordinário de Deus, para fazer parte dessa história, para mostrar a mim e a você que Deus é um Deus de ressurreição, porque ela foi ressurreta, ela foi ressuscitada, ela voltou da morte para a vida, ela viveu uma experiência extraordinária em Deus no sobrenatural. Porém, antes, Tabita, Dorcas estava ali vivendo coisas excelentes em Deus. A Bíblia comenta que quando ela estava já morta e Pedro chegou até a sua casa, quando ele foi chamado, a Bíblia diz que as viúvas já vieram contar para Pedro, contar para aquele homem de Deus quem era Dorcas, quem era aquela mulher. Aquela mulher era uma mulher que trabalhava, que cuidava das viúvas, era uma mulher sensível à necessidade das pessoas. A Bíblia fala que ela fazia túnica para as viúvas, ela acolhia as viúvas, acolhia as suas necessidades. A Bíblia diz que ela era uma mulher piedosa, ela era uma mulher que se importava com o próximo. Então ela era uma mulher do dia a dia. Uma mulher que permitia que a unção de Deus a usasse no dia a dia, nas pequenas coisas, mesmo quando não tinha holofotes, não tinha uma fama, quando não tinha sucesso, quando a sua história ainda não estava escrita na Bíblia, ela estava ali permitindo que a unção de Deus a usasse para coisas excelentes. E a Bíblia diz que essas mulheres reconheciam Dorcas como uma mulher piedosa, uma mulher de Deus, uma mulher que era usada por Deus. E a Bíblia diz que aquele homem de Deus, Pedro, ele entrou naquele quarto e ele operou um milagre no extraordinário, porque quando damos a nossa vida no ordinário, no dia a dia, no corriqueiro, e permitimos uma transformação a cada dia, o extraordinário de Deus vem sobre nós. Talvez você esteja hoje vivendo uma situação parecida. Talvez você esteja assim, muitas vezes no anonimato. Você tem realizado coisas, você tem ouvido palavras de Deus, você tem colocado as suas mãos para ajudar pessoas, você tem aconselhado pessoas, pessoas têm sido abençoadas através da sua vida, da sua palavra, talvez até da sua oração, do seu cuidado. Mas quantas vezes a maioria das pessoas não sabem disso? Não há ainda nenhum tipo de sinal aparente no sobrenatural. E quantas vezes ainda você está esperando esse extraordinário e esse sobrenatural sobre a sua casa, sobre a sua vida, talvez sobre a sua vida espiritual. Mas eu quero te encorajar a continuar fazendo o melhor que vier nas tuas mãos. A Bíblia diz: se nós sabemos fazer o bem e não fazemos, nós pecamos. Mas se sabemos fazer o bem e essa unção está sobre nós, faça isso. Reparta a unção que está sobre você. Ensine, profetize, ministre, interceda, aconselhe, fale de Jesus para as pessoas. Se você sabe como Dorcas costurar, pintar, ensinar, faça isso, porque através destas coisas Deus vai te abençoar e vai te elevar num tempo novo de unção. Quando somos aprovadas por Deus, quando somos aprovadas nas pequenas coisas, quando somos aprovadas no nosso dia a dia, em dias corriqueiros, nos mesmos hábitos, nas mesmas rotinas, Deus nos coloca nas grandes coisas. E foi isso que Deus fez com Dorcas. Deus permitiu que Dorcas fizesse parte dessa história, vivesse um sobrenatural excelente, fosse uma mulher que voltou à vida através da unção de Deus, porque ela foi uma mulher separada, foi uma mulher que se deu. Eu coloquei aqui uma frase: Tabita recebeu a vida novamente, porque
a tinha dado anteriormente. Ela já tinha dado a sua vida anteriormente, por isso Deus a deu novamente uma nova chance, uma segunda chance, uma nova vida e ainda um grande testemunho de vitória. Sobre a sua vida agora eu profetizo uma nova vida, um tempo novo de vitória, um novo fôlego de vida sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre as suas ações, tudo aquilo que vier à sua mão hoje irá produzir e multiplicar, tudo aquilo que você ensinar, tudo aquilo que você aconselhar, tudo aquilo que você for fazer para o Senhor em prol do reino de Deus a outras pessoas, que você viva o extraordinário nas pequenas coisas para alcançar as grandes. Eu abençoo você em nome de Jesus, a sua casa, e que você esteja agora dentro do coração de Deus, sendo ali gravado as suas ações, gravado tudo aquilo que você tem feito e realizado em prol do reino de Deus, para que você viva aquilo que você tanto tem pedido, aquilo que você necessita, aquilo que você tem necessitado no seu coração em oração, aquilo que você tem esperado por tantos anos, que você venha a receber o extraordinário de Deus, porque você é uma mulher em ação, você é uma mulher que não fica parada, você é uma mulher que valoriza as pequenas coisas, coloca em prática, honra a Deus com tudo aquilo que vem à sua mão e você glorifica ao Senhor. Por isso, a sua casa será assim abençoada e a sua vida elevada num nível extraordinário. Eu te abençoo no nome poderoso de Jesus. Seja abençoada. A mulher em ação é uma mulher que faz a diferença também nas pequenas coisas. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém.